Oi, pessoal, vocês não vão entender o meu final da minha primeira parte aí de história, mas é o meu celular que tá muito carregado e eu não tô conseguindo gravar direito. Mas vou ver se eu começo a gravar de outra forma. Mas então, gente, eu quero continuar aqui. Nós estávamos falando da escrita, né? Então, gente, existia vamos dizer, uma profissão muito importante nessas antigas civilizações com essa escrita, que eram os escribas. Os escribas eram as pessoas que sabiam ler e escrever. Então, eles é que escreviam principalmente documentos dos reis, né? Documentos oficiais, documentos religiosos, era tudo reservado ao escriba. A Fátima vai ver se fala mais rapidinho aqui, né? E, gente, aí eles faziam cópias de texto, faziam os registros do que precisava em relação ao governo, na religião. E aí, gente, a leitura dos textos era declamada. Declamada eram faladas em voz alta. Agora, tinha um problema ali da questão de carregar esses textos, porque eles faziam em grandes blocos de argila e eles ficavam muito pesados. Então, os escribas, quando eles iam declamar os textos, né, eles tinham que segurar. Então, era extremamente incômodo segurar aqueles imensos daqueles blocos. Às vezes nem era muito grande, mas ficava pesado, né? Agora, uma coisa, eram poucas as pessoas que tinham acesso à leitura, à escrita e à leitura. Então, esses escribas eram muito valorizados, eles conseguiam acumular riquezas por causa dessa profissão importante, que não era todo mundo que podia, porque a maioria da população não sabia ler nem escrever. Aí, gente, aqui na página 100, o que eles fizeram? Os escribas começaram a produzir em miniaturas de argila para ficar mais fácil deles segurarem, para eles declamarem. Então, era uma forma deles conseguirem ler, né, os seus textos em voz alta, sem aquele incômodo de segurar imensos blocos de argila, que eram muito pesadas. Então, olha aqui, a fim de aprimorar a imagem da página 100, a fim de aprimorar os registros de leitura, as tábuas de argila foram reduzidas de tamanho e passaram a caber na palma da mão. Aí ficava mais fácil deles fazerem esses textos. E, como eu falei, eles eram muito valorizados, muito respeitados, escribas, porque a maioria da população não sabia escrever nem ler. Aí, gente, olha aqui, a cidade de Ur, que foi uma cidade dos sumérios que se destacou muito na história, essa cidade chegou a ter 12.000 habitantes, quer dizer, uma cidade grande, né? Uma cidade com muitos habitantes, né, para a época, e existia só na cidade de Ur aproximadamente 120 escribas. Então, era bastante. E aí, gente, eles começaram a fazer até escola para as pessoas aprenderem a ler, a escrever, para se tornar um escriba. Então, essas escolas, as crianças entravam com 6 anos e terminavam com 18 anos. E era feito para preparar a pessoa para se tornar um escriba. Eram respeitados, conseguiram acumular riquezas, tá? Com essa profissão de ler e de escrever.
Então, gente, aqui tem um texto, olha lá. Leia a seguir a descrição do método de ensino da leitura ensinado nas escolas de escribas na Mesopotâmia. Era uma escola exclusivamente para formar escribas. Vocês vão ler esse trechinho aqui e fazer essas questões aqui. É simples, tá? É falando como que eles faziam para preparar os meninos que começavam com 6, saíam com 18 para ter essa profissão que era importante, porque a maioria das pessoas não sabia escrever nem ler, né? Aí, gente, os sumérios, eles organizaram bibliotecas, e as bibliotecas eram com as tábuas de argila, com milhares de registros escritos, que eram em tabuletas e tabletes de argila, com essa escrita cuneiforme, também como é usado com os papiros mais tarde, né? Placas de madeira que eram formada, essa biblioteca era de registros desses povos da antiguidade. Agora, essas diferentes, eram diferentes das bibliotecas atuais, porque as informações eram feitas dessa forma, tá? E essas leituras, gente, essas declamações eram até muito barulhentas, porque vão dizer numa biblioteca, cada um lendo um texto, tinha que ler alto, era declamado, então era uma barulheira só. Isso daí é mais uma curiosidade, né? E na página 102, os sumérios chamavam os funcionários que organizavam as bibliotecas com essas placas de organizadores do universo, tá? Na Síria, a Síria foi um outro império que se organizou na Mesopotâmia, tá? Os assírios, eles foram muito guerreiros, eles chegavam até a ser violentos, os assírios. Chegaram de forma violenta na região, expulsaram os povos, eles torturavam os povos que eles conquistavam, mas era um povo que teve um rei chamado Assurbanipal, tá? Que ele chegou a ter uma biblioteca que existiam 25.000 tabuletas de argila nessa biblioteca. E ele era um homem muito instruído, gostava muito de ler. Então, ele organizou essa biblioteca com essas placas de argila e uma grande biblioteca com 25.000 tabuletas de argila gravadas. E ele era um homem que adorava ler, um homem que incentivou a escrita, tá? Ele lia textos de outros lugares. Foi marcado o governo dele por essa questão de ser dedicado à leitura, tá? Aqui, gente, tem uma carta escrita pelo rei ao seu funcionário. Então, gente, eu quero que vocês leiam, aqui foi traduzido, porque não estava em português, viu, gente? Aí vocês vão responder a letra A, B e C sobre essa escrita nessa placa de argila que foi passado para o português. Como o meu celular está dando problema, eu vou deixar, apesar da gente eu vou criar uma outra forma de passar para vocês. Eu vou deixar a escrita sagrada do Egito. O Egito teve 3 tipos de escrita. Aqui é a escrita sagrada, que são os hieróglifos, tá? Então, gente, eu vou parar aqui porque eu tô com medo de não estar gravando e aí atrapalhar a aula, ok? Vou tentar uma nova alternativa para adiantar o conteúdo de história com vocês.
Gente, como eu expliquei tudo mais rápido, qualquer dúvida, não, na outra matéria, quando tiver dúvida, pode gravar um áudio que a tia Fátima explica, tá? Eu tô agilizando porque eu tô com medo de não gravar, ok? Beijos, mais tarde a gente se encontra.